Qual jogador do atual elenco do Corinthians você não abriria mão de jeito nenhum? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes de mais nada, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, sou setorista do Corinthians. Não repara, o canal tá só começando, a gente ainda nem tem cenário fixo. Te aproxega, te inscreve no canal e se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar aqui o botão do joinha. Caso tu tiveres gostado muito e ainda queiras ajudar, manda para alguém que com certeza eu vou ficar ainda mais feliz. Eu abri esse vídeo fazendo essa pergunta porque eu gostaria de saber, comenta aqui já, qual jogador do atual elenco, seja jogador de linha, seja goleiro, seja da base, seja um medalhão, você não abriria mão nessa altura do campeonato, estando o Corinthians precisando melhorar a situação ainda dentro do Campeonato Brasileiro e também em quartas de final de Copa do Brasil. Eu pergunto isso porque, para mim, tá bem claro que o Corinthians agora não quer abrir mão de jeito nenhum de Yuri Alberto. Isso porque o Corinthians, há poucos dias do fechamento da janela de transferências, essa agora do segundo semestre, recebeu uma boa proposta pelo atacante. E mesmo estando o Corinthians em uma péssima situação financeira, precisando exatamente gerar novas receitas para melhorar o fluxo de caixa, até mesmo se livrar de pendências que impedem, limitam a atuação do time no mercado de trabalho, como por exemplo o Transferban, ainda assim o Corinthians rejeitou. A gente trouxe no domingo à noite, um pouquinho depois do derby, né, lá na TNT Esportes Brasil, a informação de que a Roma, da Itália, procurou o Corinthians e ofereceu algo em torno de 30 milhões de euros, ou seja, mais de 180 milhões de reais pelo Yuri Alberto. Ainda assim, o clube não quis abrir conversas e não quis nem de repente trucar, melhorar a oferta do time italiano. Não, porque o Corinthians entende que nesse momento não faz sentido perder Yuri Alberto. Quando a gente trouxe isso na TNT, os comentários eles eram mais ou menos de incredulidade, de desconfiança, e a gente até entende o porquê, né? É falso, confia que existiu essa proposta. Ah, tá, tivesse recebido essa proposta, ele já estava longe. KKK, os caras devem até as cuecas e se recusam a vender o jogador. Ainda bem que o time tá bem financeiramente, né? KKK, uma ironia. Eu entendo que muitos desconfiaram da veracidade dessa proposta, mas eu também entendo o porquê o Corinthians não pensou nesse momento em se desfazer de Yuri Alberto, mesmo sendo um dinheiro considerável para os cofres do clube. Vale lembrar que o Corinthians tem 50% dos direitos do Yuri, então ficaria com um pouco mais de 90 milhões de reais para si. Viria bem, né? Só que vamos lá, vamos pensar. Hoje o Yuri Alberto é um dos principais jogadores do elenco do Corinthians, certo? Isso é inegável. Não à toa que na temporada passada ele foi artilheiro do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro e do Brasil, foi protagonista na reação que o Corinthians teve dentro do Campeonato Brasileiro, naquelas 9 vitórias consecutivas, foi protagonista na conquista do Campeonato Paulista dessa temporada. É um jogador muito importante, especialmente estando o Corinthians ainda numa situação não extremamente confortável no Campeonato Brasileiro e estando com uma grande possibilidade de um título, uma possibilidade real de título ainda para essa temporada, que é a Copa do Brasil. Como se desfazer de um cara como o Yuri Alberto? Difícil, né? Principalmente, claro, estando o Corinthians proibido momentaneamente de fazer novas contratações em função do Transferban, que impede o time, por enquanto, por 3 janelas, essa que está em andamento, quase fechando, e as 2 da próxima temporada. Então, o Corinthians ele nem teria certeza de que conseguiria repor a altura em um tempo suficientemente rápido, bastante, para uma eventual saída do Yuri Alberto. Essa proposta ela chegou nos últimos dias agora, já na reta final do período de encerramento dessa janela de transferências. Então, dado esse contexto, eu entendo o Corinthians não querer negociar o Yuri, ainda que seja um bom dinheiro. Talvez o clube até entenda que o Yuri valha mais, talvez, por que não? O Guinegão, é verdade, ele tá indo muito bem, tá aproveitando bem as oportunidades que vem recebendo em função até mesmo da ausência do próprio Yuri Alberto, mas hoje a gente não pode dizer que o Corinthians tem no elenco
uma peça ideal para substituição automática no mesmo nível de rendimento técnico que o Yuri Alberto. Não, e falar isso não é não é de forma pejorativa, não é algo ruim para o Guinegão, pô, ele é um menino de 18 anos, ainda está se desenvolvendo. Então o Corinthians não ter essa peça no grupo e não ter a certeza que conseguiria repor a altura, por conta de toda a situação, precisaria pagar o transfer ban, precisaria que o Santos Laguna notificasse a FIFA precisaria liberar o Corinthians precisaria achar essa peça no mercado, essa peça precisaria chegar e rapidamente já se adaptar ao Corinthians, porque dia 10 já tem quartas de final da Copa do Brasil, e pensa só, o Corinthians está a um jogo de uma eventual semifinal de Copa e a 3 jogos de uma eventual final de Copa do Brasil, a Copa que mais paga aqui no cenário do futebol brasileiro. Então é muito risco perder uma peça tão importante quanto o Yuri Alberto. Por isso eu sim acredito e entendo o que levou o Corinthians a não abrir conversas. Inclusive, vale a gente lembrar que recentemente o Yuri renovou o contrato com o Corinthians, né? Ia até 2027, agora vai até 2030. A multa dele para o mercado nacional é de 500 milhões de reais para ele sair para qualquer clube aqui do Brasil, e para uma eventual saída pro exterior, a multa dele é de 100 milhões de euros, então um pouco mais de 630, 640 milhões de reais. Importante, o Yuri também não fez força para sair, tanto que o Yuri aceitou renovar, né, agora recentemente, porque também se vê nesse momento no clube, é um jogador que está criando uma identificação muito grande. Eu até tenho vontade de conversar mais diretamente com o Yuri para entender se ele perdeu aquela vontade que ele tinha de voltar a jogar fora do país, a jogar nas grandes ligas da Europa, tamanha essa identificação e o conforto que ele esteja tendo hoje como jogador do Corinthians, ou se ele só vai dar uma adiada, quis renovar para ficar um pouco mais por aqui, de repente 2026, 2027, por que não ele pensar de fato numa saída para um campeonato espanhol, uma Premier League, ou seja o que for. Nessa temporada o Yuri tem 40 jogos disputados, 13 gols marcados e uma assistência. Lembrando que agora em 2025 ele teve 2 momentos aí de ausência, né, de afastamento dos gramados. Primeiro, por conta daquela fratura na vértebra L1, né, da região da coluna, da região lombar da coluna, que foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro, e agora também ele teve esses últimos jogos de ausência em função da cirurgia que ele precisou fazer para correção de uma hérnia inguinal. Comenta aí, vocês acham que o Corinthians fez bem? Acham que faz sentido o Corinthians segurar o jogador mesmo precisando desse dinheiro dado o contexto de Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil, ou não? Vocês acham que pela situação financeira negativa o Corinthians tinha que ter vendido? Comenta aqui. Ainda falando de negócios, o técnico Dorival Júnior falou na coletiva de imprensa pós-derby. Tipo, ali naquele momento a gente tinha ainda algumas horas de janela de transferências. Então o Corinthians poderia, de repente, num efeito rapidez ultra mega, conseguir se livrar do transfer ban, contratar alguém, e naquele momento o Dorival Júnior já tinha jogado a toalha, dizendo que entendia que não ia conseguir nenhum reforço e que ia precisar trabalhar da melhor forma com o que ele tinha à disposição. Então, esse entendimento ele é importante, porque quando o Dorival chega, ele chega pedindo 4 reforços. Esses reforços não chegam, chega só o Vitinho, e ainda não exatamente dentro das características que o Dorival queria, mas agora tu tem um técnico que não vai ficar exatamente colocando a culpa nisso, porque o discurso que ele dá é de tipo, não, eu entendi, não vai rolar, então eu vou ter que trabalhar com o que tenho. Isso é importante, isso talvez ajude o Corinthians a pavimentar um caminho da hora nessa reta final de temporada. O Corinthians que renovou o contrato com o Guinegão e está trabalhando para renovar mais um contrato de jogador da base, que é o Jacaré. Eu sei que tem gente que já imaginava ver ele relacionado para esse jogo contra o Palmeiras, até por não ter Mateuzinho e ter essa incógnita aí na lateral direita sem a presença do Mateuzinho, mas o Jacaré ainda não renovou. Tá assim, detalhes finais, já tá tudo ajeitadinho, só falta, é o famoso só falta assinar. O Jacaré teve oportunidade no começo do ano, no Campeonato Paulista, depois acabou não aparecendo mais ali no time profissional do Corinthians. Pode ser uma peça a ser lapidada, até porque hoje o Corinthians não tem essa figura de reposição imediata ao Mateuzinho. A gente viu, já foi Félix Torres, foi Charles, ontem foi Kaká também, então o Corinthians realmente precisa se atentar a isso e se entender que o Jacaré pode ser essa peça, pode ser esse jogador, tem que investir, tem que valorizar e tem que trazer para o profissional para entender a ideologia do Dorival Júnior.
e passar a trabalhar mais de perto com o treinador. Outro contrato que está perto de ser renovado é o de Gustavo Henrique. Ontem na coletiva de imprensa ele foi conversar conosco, eu perguntei para ele como estava isso e também qual era o interesse dele. Ele quer ficar, já demonstrou isso para a direção e a informação que eu tenho é de que está tudo muito encaminhado para o zagueiro ser jogador do Corinthians por mais tempo. Imagino que um contrato até mais longo do que um ano. O Gustavo, que tem contrato encerrando agora, no final desse ano, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, mas ele quer seguir no Corinthians. Agora a gente tem um período de data FIFA, a gente vai poder falar um pouco mais tranquilamente sobre alguns assuntos, inclusive se vocês quiserem sugerir temas, fiquem à vontade. Voltaremos em breve para falar sobre logística de Copa do Brasil, contrato do Memphis, possibilidades de retorno pensando em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carrijo antes do fim do ano, será? Eu volto em breve. Chegou até aqui, não está inscrito no canal, te inscreve se gostou do vídeo, curte, é só apertar o botão do joinha e manda para alguém que ajuda bastante. Beijo, volto em breve. Tchau!